Maravilha, amém, amados? Paz do Senhor, Antioquia. É bom estar aqui. Sempre eu ganho retornando a este lugar. Só eu que ganho. E eu estou feliz por estar aqui hoje para partilhar com vocês o que Deus tem trazido ao nosso coração. O sangue de Jesus, o sangue maravilhoso. Nada além do sangue. Amanhã vamos cantar. Nada além do sangue de Fernandinho. Nada, absolutamente nada além do sangue. Meus amados, a visão, a revelação do sangue de Jesus é algo que deve dominar o nosso coração. E a cada dia eu compreendo que falta essa revelação do sangue na vida da igreja, na vida do povo de Deus, de uma forma revelada, uma forma vinda do trono, para mudar completamente a nossa maneira de viver, de pensar, de sentir, porque o sangue de Jesus tem poder. Ele é eterno. E o Senhor nos falou, ainda quando estávamos da primeira vez em Guaratinguetá, Ele nos falou desse poder do sangue para a libertação. É bem verdade que a revelação de Deus é crescente na nossa vida. Ninguém tem tudo, mas nós temos louvado ao Senhor, porque Ele tem nos acrescentado através de outros ministérios. E quando eu retornei agora para Guaratinguetá, uma segunda fase, um novo tempo, depois de quantos anos, né? Muitos anos, saí de lá em 97, voltar agora em 2011, 14 anos, então estamos ali por uma questão de obediência, estamos ali porque cremos numa visão, estamos ali porque não acreditamos que Deus dá algo para nós, para que não concluamos o que Ele nos ordena. Eu creio que quando Deus nos deu a visão do principado da idolatria, Ele nos deu naquela região para abençoar toda a nação brasileira. E o que temos visto é que no decorrer desses anos, houve um recuo, houve um abandonar de terras que foram conquistadas. E isso doeu o nosso coração. E estamos ali para curar uma igreja, estamos ali num processo de restauração. E Deus tem nos ouvido. E uma das armas que Deus nos deu para ministrar naquela igreja foi justamente o sangue de Jesus. Eu estava num daqueles shabates e eu ouvi o Espírito Santo pela manhã falando ao meu coração, ainda dormindo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu estava perguntando a Deus o que ministrar ali em Guaratinguetá depois de 40 dias de jejum. Qual seria o próximo passo? Eu não queria ministrar só por ministrar. A Bíblia é muito grande, mas Deus tem a porção específica para nós em cada momento. Amém? E o Espírito Santo falou-me o poder miraculoso do sangue de Jesus. Eu ouvi por 3 vezes essa frase: o poder miraculoso do sangue de Jesus. E eu tive a convicção plena de que Deus queria que esta palavra sobre o sangue fosse proclamada ali no Vale do Paraíba. E passamos ministrando sobre o sangue muitos domingos. E concluímos com os 7 derramamentos do sangue de Jesus, que eu achei espetacular.
porque já estávamos falando do sangue, e fomos para o presbitério, e ali no presbitério, a apóstola Valnice colocou a fita do pastor César, e ele trouxe também sobre uma única ministração, sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. E eu fiquei muito feliz com aquilo que eu ouvi, entendi que era uma confirmação de Deus, e fomos trabalhar em cima daquele material, e foi nesse trabalhar que Deus trouxe muitas coisas singular. E estamos aqui, amados, para ministrar esses dias, e eu sei que Deus vai trazer luz ao seu coração, porque após cada ministração há uma unção a ser liberada sobre a sua vida. Portanto, você não vai perder, porque nós teremos os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Eu vou dar 4 e a apóstola Rivanda vai dar os 3, mas toda a igreja vai se expor a esse derramamento, e a sua vida vai mudar completamente, porque você vai ter a revelação do sangue de Jesus. Ele não é um amuleto, mas ele é a base da nossa vitória. Não há nada que possamos receber de Deus sem que passe pelo sangue de Jesus. Se temos acesso à presença de Deus, é por causa do sangue de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12. Capítulo 11, versículo 12. E nós vamos proclamar esta palavra sobre este lugar. E eu sei que Deus vai se revelar a você. Capítulo 12, versículo 11. Vamos ficar de pé e lermos esta palavra. Aleluia. Juntos, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Pai Santo, nós te damos graças, porque Tu és o nosso Deus, e Tu serás o nosso guia para sempre. Nós te exaltamos pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Te louvamos porque Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Neste exato momento, Jesus está aí, à tua direita, Pai, em posição de glória, de majestade. As suas vestes estão encharcadas de sangue. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. E este sangue que está sobre as vestes de Jesus é visto por ti a cada segundo. E este sangue fala a favor desta igreja. Este sangue fala a favor da apóstola Rivanda, a favor do pastor José Bezerra, a favor de cada pastor nesta igreja, a favor de cada discípulo nesta igreja, a favor de cada família desta igreja. Este sangue fala a nosso favor. Este sangue fala a favor da cidade de Campina Grande. Este sangue fala a favor do estado do Paraíba. Este sangue fala a favor da nação brasileira.
Bendito seja o teu nome, porque este sangue fala a favor de cada pessoa individual neste lugar. E nós te damos graças, porque tu, ó Pai, não podes deixar de ver o sangue um só segundo. Oh, xalabacandalaha sorocotoia, yachandalaha suriandalaia. Oh, constantemente este sangue está diante dos teus olhos. Bendito seja o teu nome. E nós queremos, Pai, que o teu Santo Espírito, que é vida, o teu Santo Espírito que é o nosso ensinador, o teu Santo Espírito que é o nosso santificador, o teu Santo Espírito que é o Senhor desta igreja, o pastor desta igreja, aquele que habita nos nossos corações, aquele que te representa no nosso meio, aquele que representa Jesus em nosso meio, aquele que glorifica Jesus neste lugar, o teu Espírito, o Espírito de Jesus Cristo, o próprio Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu tragas luz ao nosso coração, a respeito do sangue de Jesus, a respeito deste sacrifício, a respeito do que Cristo realizou ali na cruz. Traga a este lugar, traga a cada um de nós a tua revelação, para que nós cresçamos e sejamos melhores crentes e possamos usufruir com intensidade tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Queremos viver, ó Deus, viver a vida de Jesus no poder da ressurreição. Queremos absorver tudo que Jesus conquistou para nós. Abençoamos o teu povo e declaramos, Espírito Santo, que tu és livre para fazer o que tu queres, como tu queres, da maneira que tu queres, usar quem queres. Espírito de Deus, tu estás neste lugar e tu glorificarás a pessoa bendita de Jesus. Fala aos nossos corações, derrama da tua unção neste lugar, do teu poder, da tua simplicidade. Traz a tua palavra revelada nesta noite. Nós temos a certeza de que isso o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Amados, para falarmos dos 7 derramamentos do sangue de Jesus, nós precisamos trazer luz a respeito do sangue, para que entendamos o valor do sangue, porque Deus dá todo o valor ao sangue de Jesus. E amados, o sangue foi escolhido por Deus para reparar os nossos pecados. Foi Deus quem assim fez. Soberanamente Ele determinou que seria o sangue, e é o sangue. E queremos tão somente que hoje alguns véus caiam do nosso rosto. Amém? Para que vejamos além do véu. Para que vejamos como Deus quer que nós vejamos. Quando chegamos, amados, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nós temos o que os teólogos chamam de proto-evangelho. E ali no capítulo 15, há uma promessa dada pelo próprio Deus, pronunciada a partir do planeta Terra. E esta promessa que foi pronunciada aqui no planeta Terra, encheu os céus e encheu todo o planeta Terra. E o próprio Yahvé, o próprio Deus, o Altíssimo,
iria trabalhar para que a sua promessa se tornasse realidade nas nossas vidas. Porque quando o homem pecou, Deus estabeleceu a provisão de redenção para o homem. E o nosso Deus declarou: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a palavra do Senhor. Deus declarou que um dia a serpente feriria o calcanhar de Jesus. Mas Jesus, com o calcanhar ferido, esmagaria a cabeça de Satanás. Amém? E ali no Éden, ali no jardim, o nosso Deus foi o primeiro a derramar sangue. Quando Adão e Eva se viram nus, porque pecaram, desobedeceram ao Senhor, tentaram se esconder de Deus, tentaram cobrir a sua nudez com vestes de figueira, ou melhor, com folhas de figueiras, mas aquela nudez de Adão, aquela nudez de Eva, não era meramente uma nudez física, mas era uma nudez espiritual. E a nudez espiritual não se cobriria jamais com folhas de figueira. A nudez espiritual não poderia ser coberta por nenhuma ação humana, meramente humana, mas a nudez espiritual seria coberta unicamente pelo próprio Deus. E ali no Éden, Deus imola um animal. A Bíblia não diz qual o animal que Deus imolou, mas é bem provável que ele tenha imolado um cordeiro, pelo fato de Jesus Cristo ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus estava proclamando uma palavra e estava agora fazendo um ato profético que traria a redenção a toda a raça humana. No versículo 21 ao versículo 24 do capítulo 3 está escrito: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, depois que Deus coloca as vestes sobre Adão, depois que Deus derrama o sangue na terra, depois que Adão aceita voluntariamente as vestes do próprio Deus, Deus o expulsa do jardim por um ato de bondade, por um ato de misericórdia, não por um ato de severidade, mas por um ato de misericórdia. Porque se esse homem permanecesse no Éden e comesse da árvore da vida, jamais seríamos salvos, jamais o plano de redenção se executaria. Então o nosso Deus é o primeiro a derramar sangue na terra. E ele derrama sangue na terra. E aquele sangue que ele derrama é objeto de redenção. É o meio
pelo qual o homem será redimido. Porque ele derrama o sangue diante de Adão, diante de Eva, mas ele também derrama o sangue diante de Satanás. Ele derrama o sangue diante de Satanás. Quando ele derrama o sangue, ele está proclamando algo que aconteceria milhares de anos depois. Jesus também derramaria o seu sangue. O sangue que a terra bebeu ali no Éden, as vestes que Adão vestiu, representava as vestes de justiça que um dia Jesus nos daria. E o sangue que Deus derramou ali no Éden representava o sangue que Jesus haveria de derramar na cruz do Calvário um dia, como preço de resgate da vida humana. Agora, amados em Cristo Jesus, nós vamos andando um pouquinho e nós vamos encontrar outro derramamento de sangue no capítulo 4 de Gênesis. Esse derramamento de sangue não é um derramamento de sangue que vai trazer redenção, mas é um derramamento de sangue que vai trazer maldição. No capítulo 4, versículo 10 e versículo 11, diz a Bíblia: e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Escute bem, amados. Aí está um segundo derramamento de sangue. E esse segundo derramamento de sangue no planeta Terra, ou o primeiro derramar de sangue humano no planeta Terra, multiplicou grandemente a maldição que já pesava sobre a terra quando Adão trouxe pela primeira vez esta maldição ao pecar. Quando Adão pecou, a terra se tornou maldita. Mas quando Caim derramou sangue humano na terra, houve uma multiplicação de maldição nesta terra. E o próprio Deus declarou que o sangue de Abel clamava por justiça, clamava por vingança. O sangue de Abel não clamava por misericórdia. O sangue de Abel não clamava por um ato de bondade de Deus para com o planeta Terra. Mas o sangue de Abel clamava por vingança. Clamava para que se cumprisse o que Deus mesmo falou: a alma que pecar, esta morrerá. Então lá do trono este sangue clamava por vingança. Lá do trono este sangue clamava por vingança. E a Bíblia declara que o sangue de Jesus fala muito mais alto do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Jesus não clama por vingança. O sangue de Jesus clama por misericórdia. O sangue de Jesus clama por salvação. O sangue de Jesus clama por perdão. E é esse ecoar do sangue de Jesus que se faz presente aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Deus precisa contemplar o sangue de Jesus a cada segundo, para que Ele não lance a sua ira sobre as nossas vidas, sobre o planeta Terra. Porque o sangue de Jesus é a base da nossa vitória. Amém? Quando chegamos no capítulo 8 de Gênesis, nós vamos encontrar Noé derramando sangue na terra. É um novo começo, é um novo tempo. A terra foi destruída pelo dilúvio. Todos os humanos desapareceram da terra pela aplicação do juízo de Deus. E quem permaneceu
debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso, foi Noé e a sua família. E quando Noé sai da arca, a primeira atitude de Noé é tomar animais limpos e oferecer em sacrifício ao nosso Deus. Diz a palavra do Senhor no capítulo 8, versículo 20 e 22, está escrito: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Aí Deus estabelece um decreto para o planeta Terra de forma maravilhosa. Ele remove a maldição do Éden, ele remove a maldição de Caim, e ele agora abençoa o planeta Terra, declarando: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, amados? Veja que Adão, ou melhor, Noé, derrama sangue de animais limpos. O que é que Noé está fazendo? Redimindo o planeta. O que é que Noé está fazendo? Quebrando, destruindo a maldição da sua geração, que foi destruída no dilúvio. Há um novo começo para o planeta, e este começo do planeta é um começo abençoador. O nosso Deus recebe o sacrifício do planeta Terra. Ele aspira com alegria aquele sacrifício, porque Noé toma dos animais limpos e oferece com alegria ao nosso Deus. E mais uma vez, quando Noé faz aquilo, fica estabelecido que o sangue será o canal para a redenção do homem na terra. Não há outro meio para sermos redimidos a não ser através do sangue. E aqui no capítulo 9, versículo 4 a 6, o nosso Deus diz assim: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requerereis o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também na mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Amém? Então Deus vai requerer o quê? O sangue. Sempre Deus vai requerer o sangue. Ele requererá o sangue do homem, ele requererá o sangue do animal, porque o sangue é o elemento que ele escolheu como meio de reparação dos nossos pecados. Aí você vai mais adiante, lá em Levítico, no capítulo 17, e você vai encontrar novamente o sangue. O sangue. Deus declarando algo a respeito do sangue. Levítico capítulo 17, versículo 10 a 14, está escrito o seguinte: qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar,
para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Deus declarou: fui eu quem dei o sangue para fazer expiação pela vossa alma, porque o sangue é vida, não é para ser comido, é para ser derramado. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem um estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Sangue não é para ser comido, sangue é para ser derramado na terra e coberto com pó, porque o sangue é o elemento de redenção. Deus escolheu e Ele proibiu tantos estrangeiros como o povo de Israel de comer sangue. Êxodo 29, versículo 12, 16 e 20, nós temos aqui o que a palavra de Deus fala também sobre o sangue. Êxodo, versículo 12, do capítulo 29. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Versículo 16. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar ao redor. Versículo 20. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Amados em Cristo, nós temos aí a importância do sangue. O sangue é para a redenção. O sangue é elemento redentivo. Agora escutem bem, meus amados, por que os 7 derramamentos do sangue de Jesus? Por que 7? Por que não 8? Por que não 5? Por que não 3? Por que não somente 1? Não era somente, não era o corpo de Jesus que estava na cruz do Calvário? E por que foram 7 derramamentos? Por que 7 derramamentos? Será que isso é verdadeiro? Ou será que é invenção nossa? Não, Jesus derramou o seu sangue. Todo ele foi derramado. Com certeza, todo ele foi derramado. Mas por que há destaque na Bíblia de mostrar o sangue da cabeça de Jesus através da coroa? Por que há um destaque na palavra de mostrar a face de Jesus sendo esbofeteada, a sua barba sendo arrancada e sangue jorrando da sua face? Porque a Bíblia dá destaque aos chicotes dos romanos e as suas costas, o seu corpo foi dilacerado por aqueles chicotes e o sangue jorrou onde esses chicotes tocaram.
Por que a Bíblia dá destaque aos cravos das mãos, aos cravos dos pés? Por que a Bíblia dá destaque ao lado esquerdo que foi furado? Amados, nada que aconteceu com Jesus é por um acaso. Amém? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele é poderoso. É por causa do sangue de Jesus que nós estamos aqui. É por causa do sangue de Jesus que o nosso louvor, adoração, oferta, oração são aceitos diante de Deus. Nada que façamos chega a Deus fora do sangue. Tudo que fazemos para Deus chega ao Todo-Poderoso pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Para que Deus aceite a minha e a sua oferta, essas ofertas, a minha oferta, a sua oferta, deve estar encharcada pelo sangue, deve estar coberta pelo sangue. Se não houver cobertura do sangue de Jesus, a sua oferta não é aceita. Porque tudo que fazemos para Deus são trapos de imundícia. Nenhuma obra nossa tem valor fora do sangue. A obra que fazemos só tem valor porque ela está debaixo do sangue de Jesus. Quando o povo de Israel estava ali no Egito, tanto o povo de Israel como o povo do Egito eram pecadores. Tanto o povo de Israel como o povo do Egito mereciam a morte. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O povo de Israel era tão pecador quanto o povo do Egito. O povo de Israel no Egito era tão idólatra quanto o povo do Egito. Mas o que fez a diferença, o que fez toda a diferença foi o Cordeiro. O que fez toda a diferença foi o sangue aspergido nos umbrais das portas. Foi o sangue. O anjo da morte passaria à meia-noite sobre o Egito. E o anjo da morte teria autoridade de matar todo primogênito do Egito, ou primogênito de Israel, ou de qualquer uma das nações escravas pelo Egito, naquele período, se o sangue não estivesse nos umbrais das portas. E amado, quando o sangue foi colocado nos umbrais das portas, aquele sangue impediu a entrada daquele espírito da morte. Aquele ser espiritual que tinha um objetivo, matar primogênitos de animais e de seres humanos, foi brecado pelo sangue. Na casa de cada judeu, aquele espírito não pôde entrar por causa do sangue. Não pôde. Não é que não queria, não pôde entrar por causa do sangue de Jesus. Por trás daquela porta, por trás daquelas portas judias, haviam pecadores, haviam pessoas que adoravam os deuses do Egito, haviam pessoas que não estavam nem aí com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A escravidão tornou os seus corações endurecidos, revoltados. Mas quando aquele sangue foi colocado, Deus não olhou quem estava lá, sentado naquela mesa. Deus olhou o sangue.
Deus olhou o sangue. Então, meus amados, o sangue de Jesus é vivo hoje. Está à sua e à minha disposição hoje. E este sangue traz cura para o nosso corpo. Este sangue traz restauração para a nossa alma. E este sangue traz recriação para o nosso espírito. Muitas vezes nós achamos que o sangue só tem efeito no nosso espírito, só tem efeito espiritual, porque nós aprendemos que o corpo foi partido para a nossa cura e o sangue para a nossa redenção, como se houvesse uma desassociação entre o sangue e o corpo. O sangue é vida. Foi a vida de Jesus que foi jorrada ali na cruz, por mim e por você. E esta vida que foi derramada por mim e por você, proporcionou cura, libertação, salvação, perdão, alegria, paz, céu, amém? Prosperidade. Todas as áreas da nossa vida são afetadas pelo sangue de Jesus. Aleluia. Agora abra aí Levítico capítulo 16 e você vai entender por que os 7 derramamentos de sangue, por que 7 e não 5, por que 7 e não 4, por que 7 e não 1. É a palavra de Deus quem declara. Levítico capítulo 16, versículo 14, está escrito o seguinte, aleluia: tomarás do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. A Bíblia está dizendo que o sumo sacerdote deveria ungir a tampa do propiciatório. E amados, escutem bem, nem todos os dias o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano, quando ele iria oferecer sacrifício a favor de toda a nação e a favor da sua própria vida, no dia da expiação, no dia em que a nação de Israel se colocava em quebrantamento diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e um cordeiro era imolado a favor da nação, para por mais um ano Deus cobrir o pecado da nação. Era justamente neste dia que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. E ali, na tampa do propiciatório, que é chamada a tampa da misericórdia, era ali, na arca, aquela tampa que cobria a arca, era ali que o sangue era colocado. E a Bíblia diz que este sangue era aspergido 7 vezes com o dedo do sumo sacerdote. 7 vezes ele aspergia sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório. 7 vezes o sangue era aspergido. Que maravilha, amém, amados? Que bênção, meu Deus, 7 vezes. E aí nós vamos entender porque Jesus precisou derramar 7 vezes o seu sangue. Lá em Hebreus, no capítulo 9, amados. Hebreus, capítulo 9. O Espírito Santo fala para nós a respeito deste sangue. No versículo 12,
até o versículo 14, está dizendo o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, aleluia, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Nós temos outra figura na Bíblia para mostrar, amados, esses 7 derramamentos de sangue. Temos a figura da lepra. Lepra na Bíblia representa pecado. Não havia uma doença mais terrível nos dias de Jesus, ou mesmo nos dias de Moisés, do que a lepra. O leproso era removido do convívio da sua família, era removido do convívio da sociedade, e ele era lançado no vale dos leprosos, para esperar o seu dia chegar, o dia da morte. O leproso não poderia se apresentar diante de Deus. O leproso não participava da Páscoa, nenhuma das festas do Senhor, não podia entrar no templo. O leproso era apartado de tudo e de todos. A alma de um leproso era marcada pela rejeição, pelo abandono, pela dor, pela tristeza, pela revolta, porque era uma enfermidade maligna, era uma enfermidade rejeitada por tudo e por todos. E essa enfermidade era um protótipo do pecado. E veja o que deveria ser feito para que houvesse uma confirmação da cura de um leproso. Quando o leproso era curado, quando o leproso era livre daquele mal, ele deveria se apresentar diante do sacerdote, trazer a oferta que Moisés tinha determinado, segundo a lei de Deus. E havia uma unção específica, dada pelo sacerdote, àquela pessoa que foi ex-leprosa. E eu quero que você abra aí Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14, versículo 14 a 28. Diz a palavra de Deus: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa.
o restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. O que temos aqui na purificação do leproso? 2 elementos, o sangue e temos o óleo. Temos o sangue e temos o óleo. Temos aí o sangue da redenção e temos aí o azeite para a purificação. E é interessante notar, amados, que o sacerdote ungia com sangue a orelha, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. A orelha fala daquilo que ouvimos. A mão fala daquilo que apalpamos. E o polegar do pé fala onde andamos. Então deveria haver purificação do que ouvimos, do que apalpamos e onde andamos. E era interessante notar que o azeite era aspergido 7 vezes. O sangue no altar 7 vezes. O óleo sobre aquele que havia sido leproso 7 vezes. Glória ao Senhor por isso. Amém? Agora nós iremos para o primeiro derramamento do sangue de Jesus. Demos esse feedback para que você não ficasse solto e entendesse, porque são 7 derramamentos do sangue. Amém? 7 derramamentos do sangue. Escute bem, Jesus poderia muito bem morrer como os 2 ladrões morreram. Ninguém pôs coroa de espinho nos ladrões, ninguém pôs vestes sobre os ladrões, ninguém pôs cetro na mão dos ladrões. Não esqueçamos, amados, que Jesus é o Rei dos judeus. Não esqueçamos que Jesus é o Rei, o Messias de Israel. E em todo o seu sofrimento há um escárnio da parte de Satanás, que sempre desejou estar acima do Altíssimo. Sempre desejou ser chamado de príncipe das potestades do ar. Sempre desejou manter sob a sua autoridade as chaves da morte e do inferno. Satanás desejou ser rei. E antes que Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário e ressuscitado, era essa posição que Satanás despontava no planeta Terra. Ele disse: tem autoridade sobre os reinos do mundo. Eu recebi do homem e eu dou a quem eu quero. Quando ele foi tentar Jesus, então ele se sentia o dono de tudo. Ele se sentia a autoridade suprema do planeta Terra. Ele se sentia dono das pessoas. E ele, quando vai, através dos soldados romanos, escarnecer de Jesus, zombar de Jesus, judiar de Jesus, esbofetear Jesus, arrancar a barba de Jesus, ele está tão somente fazendo a zombaria do inferno ao Filho de Deus. E cada derramado sangue de Jesus tem um efeito na sua vida e na minha vida. E é isso que eu quero que você entenda hoje, porque depois que eu acabar de ministrar, a sua porta vai tomar a palavra e vai liberar da unção sobre a sua vida. Amém? Você vai receber tudo. Diga tudo. Abra aí Lucas 22.
O primeiro derramamento do sangue de Jesus foi lá no Getsemane. Lá no Getsemane, Jesus Cristo derramou o seu sangue no Getsemane. Lucas capítulo 22. E é interessante que só Lucas é quem descreve esse derramamento. Os demais não citam do jeito que Lucas está citando. Versículo 42 ao versículo 44. Veja o que a palavra de Deus declara. Eu vou começar do 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém? Amados, Jesus, como de costume, foi orar no Monte das Oliveiras. Mas neste dia, ele chamou 3 dos seus discípulos mais chegados. Chamou Tiago, João e Pedro. E chamou-os para orar com ele. E a Bíblia diz que a alma de Jesus estava profundamente triste até a morte. O peso que estava sobre Jesus era peso de morte. Jesus conhecia o que era o Getsemane. Jesus sabia qual o processo que era feito para que o óleo estivesse no templo. Ele sabia qual o processo que a azeitona sofria para chegar às casas dos judeus, a fim de que eles se alimentassem do azeite. Jesus Cristo também sabia qual o processo que a azeitona sofria para se tornar produto de limpeza nas casas do seu povo Israel. E Jesus, como oliveira verdadeira, precisava passar pela prensa, precisava passar por este processo diante do Todo-Poderoso, a fim de que ele cumprisse a rigor a vontade de Deus. E quando ele se dirige ao Getsemane, ele se dirige com o propósito de ser moído. Ele se dirige com o propósito de ser prensado. Aquelas pedras esmagaria a azeitona. E ali no Getsemane, Jesus seria prensado, esmagado, a fim de que a sua vontade humana, a vontade de Jesus de Nazaré, se rendesse à vontade do soberano Deus. Amados, ali no Getsemane, a Bíblia diz
que o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue. E a terra ali de Israel, bebeu do sangue que brotou do corpo de Jesus no Getsemane. Jesus precisava se apresentar ao Pai. E ele precisava se colocar diante do Pai, em meu lugar, em seu lugar. Jesus precisava ali no Getsemane se render 100% ao plano estabelecido por Yahvé antes da fundação do mundo. Num tempo eterno, a Trindade se sentou e estabeleceu o plano de redenção para mim e para você. Mas agora estava o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava ali para ser a pessoa que tornaria esse plano concreto, palpável, visível, morrendo na cruz do Calvário. Na eternidade, ele participou da decisão, mas agora, ele como homem, deveria ser o cordeiro. Ele como homem, deveria ser esmagado. Ele como homem, deveria ser morto. Ele como homem, deveria sofrer as punições do pecado. Porque a ira de Yahvé, o Todo-Poderoso, viria 100% sobre Jesus. Porque a ira do Deus Todo-Poderoso sobre Jesus na cruz era a ira sobre o pecado. Para que a ira de Deus fosse aplacada, Jesus precisava se render 100% a Deus. Ele precisava submeter-se 100% à vontade de Deus. Ele teria que ser moído para que dele brotasse óleo para o templo, para que dele brotasse óleo para alimento e para que dele brotasse óleo para a limpeza. Ali na cruz, Jesus deveria nos iluminar. Ali na cruz, ele deveria ser o nosso alimento. E ali na cruz, ele deveria ser a nossa limpeza. Amados em Cristo, e ele precisou se submeter. Então, o Getsemane, aquele sangue que foi derramado ali no Getsemane, falava da submissão plena à vontade de Deus. Submissão plena à vontade de Deus. Jesus não orou 1 minuto. Jesus não orou 30 minutos. Ele orou em agonia de morte durante 3 horas. E essas 3 horas foram divididas em 3 etapas. Cada etapa de 1 hora. E você percebe que ele se levanta para ver se os seus discípulos estavam pelo menos o apoiando, mas todos estavam dormindo. Porque, amados, porque o inferno desceu no Monte das Oliveiras. O inferno desceu no Getsemane. As trevas desceram naquele lugar. Porque quando Jesus saísse daquele lugar, ninguém o tiraria da cruz do Calvário. Ninguém o tiraria. Porque ali no Getsemane, ele se entregou 100% ao Pai. Ali no Getsemane, ele submeteu-se 100% à vontade de Deus. Ali no Getsemane, ele agradou o coração do Pai. Ali no Getsemane, ele satisfez a vontade do Pai. Ali no Getsemane, Jesus assume o seu chamado supremo. Ele seria o nosso Redentor, o nosso resgatador. Ali no Getsemane, amados, Jesus prova a sua fidelidade
absoluta ao nosso Deus. Como justifica isso? Ele veio para morrer. Ele sabia que ele veio para morrer. Mas, amados, Deus não forçou seu filho. Deus não o obrigou a ir na cruz. O nosso Deus fez Jesus tão livre como ele nos fez. Jesus tinha livre-arbítrio como eu e você temos. E assim como Adão livremente decidiu pecar, Jesus livremente decidiria fazer a vontade do Pai. Amém? Livremente. Por isso, amados, Jesus sofreu. Jesus sofreu sim, para se entregar ao Pai. Jesus sofreu sim, porque ali não está um robô, ali está um homem que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ali está alguém que queria ser fiel ao seu Pai, e ele passaria pela prova, e o Getsemane foi a prova cabal do Senhor Jesus. Foi o Getsemane. A cruz é o resultado do Getsemane. O Getsemane é a semeadura, a cruz é a colheita. Ali na cruz, ali no Getsemane, Jesus se coloca como o grão de trigo. Ali no Getsemane ele se entrega para morrer. Ali no Getsemane ele se entrega para satisfazer o coração do Pai. Ali no Getsemane ele se coloca como aquele que seria ferido pela serpente. Ali no Getsemane ele se rende. E ali, amados, aquele sangue que Jesus Cristo derramou no Getsemane fez algo poderoso na nossa vida. Fez algo poderoso na sua vida, na minha, na igreja. Amém? Escute bem, amados. Quais os benefícios do derramado sangue de Jesus no Getsemane? Veja que ele ficou tão enfraquecido no Getsemane que os anjos precisaram descer para servir a Jesus. Quanto desgaste Jesus teve ali no Getsemane. É como se as suas forças fossem sugadas completamente. A dor da sua alma era real. A dor do seu espírito era real. O medo da morte era real. O medo da separação do Pai era real. Não era um teatro da Globo, era real. É como se ali no Getsemane a cortina do tempo fosse aberta e Jesus visse o seu futuro. E ele, contemplando a cruz, ele disse sim. Ele contemplou a rejeição do seu povo. Ele contemplou toda a aflição que ele sofreria no corpo, na alma. Ele contemplou tudo, mas ele disse sim. Ele disse sim. Ele não fugiu da parada, ele disse sim. E o autor aos Hebreus declara que no dia da sua aflição, Jesus foi ouvido. Ele foi ouvido por aquele que tinha o poder de remover dele esse cálice. Mas ele disse: faça-se a tua vontade. Já que não é possível remover, Senhor, não remova, eu me entrego, faça-se a tua vontade. O que eu quero, meu Deus, é que o Senhor se alegre. E se esse é o melhor dos sacrifícios, eu te ofereço o melhor do sacrifício. Veja aí, amados, benefícios do sangue derramado pelo suor de Jesus. Primeira coisa que aconteceu ali, quais os benefícios? O primeiro benefício foi a quebra da maldição do engano. Diga comigo: quebra da maldição do engano.
Como o pecado entrou no mundo pelo engano. A Bíblia diz que Eva foi enganada. Satanás enganou-a. O pecado entrou pelo engano. E Satanás continua enganando as pessoas. E ali no Getsemane, o sangue que brotou do corpo de Jesus, o seu suor que se transformou em sangue e foi derramado na terra, quebrou a maldição do engano. Nós não somos, amados, obrigados a sermos enganados por Satanás. Jesus é a verdade. Jesus já triunfou. Nós não temos a obrigação de, como Eva, sermos enganados, porque esta maldição já foi quebrada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não foi dopado para se render ao Pai. Jesus não passou por nenhum processo para se render ao Pai. Jesus estava ali consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava ali para derrotar todo engano. Ele estava ali para esmagar a cabeça de Satanás. Ele estava ali para remover a maldição de sobre as nossas vidas. Ele estava ali, meu irmão, para trazer a mim e a você vida e vida em abundância. Jesus venceu o engano. Você não é mais obrigado a estar debaixo do engano. Nenhum ser na Paraíba é obrigado a estar debaixo do engano, porque Jesus já venceu todo o engano. Amém? E nós podemos tomar este sangue que brotou do suor de Jesus e quebrar os efeitos do engano, da feitiçaria, da idolatria, das drogas, da mentira, da filosofia nas vidas das pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, anular o engano e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Aleluia! Esse sangue é uma arma contra o engano, amados. O sangue que foi vertido no Getsemane é uma arma contra o engano. É uma arma contra o engano. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, trouxe o engano para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. Mas há uma arma: Jesus já quebrou a maldição do engano. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder. Amém, amados? Amados em Cristo, o sangue também que brotou ali no Getsemane quebrou a maldição da rebelião e do orgulho. Quando Adão peca, ele recebe como fruto da sua desobediência duas raízes terríveis: o orgulho e a rebelião, ou raízes malditas. Mas Jesus Cristo, amados, ele disse para os seus seguidores: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As raízes que estavam em Jesus eram a humildade e a mansidão. Jesus é a personificação da mansidão. Jesus é a personificação da humildade.
E quando ele se coloca à mercê de Deus, ali no Getsemane, ele está confirmando esta humildade, e ele está confirmando esta mansidão, ele está quebrando esta maldição do orgulho na nossa vida, e ele está quebrando a maldição da rebelião na nossa vida, porque é o orgulho e a rebelião que nos impede de fazer a vontade de Deus. É essa maldita rebelião que se levanta para que nós não obedeçamos a Deus. E é esse maldito orgulho que nos cobre de razões, de justificativas, para que nós não submetamos à vontade de Deus. Amados, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. E você pode invocar o poder deste sangue, para que a vontade do Senhor seja aplicada em sua vida, para que você se submeta à vontade de Deus na sua vida. Amém? Outra bênção que nós herdamos com o derramar desse sangue é a quebra da maldição de não sabermos que caminho devemos tomar. Nós não estamos em uma bifurcação, amados, mais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho que eu devo seguir? É o caminho da vontade de Deus. E dentro do alinhamento, qual é a vontade de Deus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Amém? Então, nós podemos saber qual o caminho. Jesus é o caminho. Veja que Jesus vai ali para o Getsemane com um propósito: submeter-se completamente à vontade de Deus. Ainda que essa vontade fosse a cruz, ainda que esta vontade fosse os chicotes de Roma, ainda que essa vontade fosse a negação de Pedro, ainda que essa vontade fosse a traição de Judas, ainda que essa vontade fosse a multidão gritando: solta Barrabás, ainda que essa vontade fosse ficar despido diante da multidão, ainda que essa vontade fosse a crucificação, Jesus estava disposto a seguir o caminho da vontade de Deus. Amém? Terceira, quarta coisa, amados, que nós recebemos com o derramar deste sangue, é que a lei de Deus para seus filhos não vai estar na mente, mas no coração. É o profeta Jeremias que diz que Deus arrancaria o coração de carne e colocaria, ou melhor, arrancaria o coração de pedra, desculpe, e colocaria o coração de carne. A palavra não seria uma mera decoreba, mas seria uma experiência viva, seria algo revelado, seria algo vivenciado. E amados, a lei de Deus não estaria mais na nossa mente, mas no nosso coração. Aleluia! E a quinta bênção é que podemos nos relacionar com Deus de uma forma plena. Jesus abriu o caminho. Ele foi ao Getsemane. Ele se rendeu. Ele se abriu diante do Pai. Ele confessou os seus temores diante do Pai. Ele pediu ao Pai, se possível fora. Ele foi sincero com o Pai. Ele não mascarou diante do Pai. O caminho foi aberto. Nós temos acesso ao nosso Deus. Aleluia! Tudo pelo sangue. Amém, meus amados? O sangue. Então, os efeitos do sangue que foi derramado no Getsemane deve ser posto em prática na nossa vida. Nós temos que invocar este sangue do Getsemane para quebrar os enganos da nossa própria vida.
para quebrar os enganos que acontecem na igreja, para quebrar os enganos que existem na nossa família. Eu estava lendo a palavra de Deus lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o véu que Moisés colocou sobre a nação. E ele diz o seguinte, ele não diz que foi Deus que colocou o véu, ele declara que foi Moisés que colocou o véu na nação. E ele disse o seguinte, que quando o povo de Israel hoje lê a velha aliança, o véu permanece sobre eles. E amados, quando eu li aquilo, me deu um temor tão grande no coração. Eu fiquei com tanto assim um tipo de temor. Como líder, eu fiquei temerosa. E como debaixo de liderança, eu também fiquei temerosa. Eu disse, meu pai, Moisés colocou o véu em uma nação inteira. E essa nação, até hoje, permanece debaixo desse engano de Moisés. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E porque Moisés pôs o véu? Porque Moisés queria mascarar-se como líder diante da nação. Ele quis fazer uma mágica, deixar o povo pensar que a glória era permanente sobre ele. Ele teve diante de Deus 40 dias e 40 noites. O seu rosto brilhava, mas a glória se desvanecia. A glória estava acabando. E Moisés temeu. E agora que a glória estava acabando? O que vai ser de mim como líder? Será que o povo vai me ouvir? Será que o povo vai me chamar de ungido de Deus ainda? Será que o povo vai me aceitar? Aí, eu vou colocar um véuzinho. Porque aí o povo vai pensar que esse véu que eu coloco é para que a glória não ofusque a eles. E eu sei que a glória não está mais aqui. Mas todo mundo vai pensar que a glória permanece. Olha, Moisés mentiu. Moisés mascarou. Moisés mascarou, a unção estava lá longe e ele estava brincando com o povo. A glória está aqui e a glória não estava mais. Amados, Moisés fez isso uma vezinha só lá em Israel, lá no deserto. Mas a Bíblia diz que aquele véuzinho, parece inocente, que Moisés colocou, até hoje está sobre a nação de Israel. O povo, quando lê a Torá, não consegue ver nada, porque o véu está presente. O véu da religiosidade está presente. O véu da interpretação mosaica está presente. O véu da lei está presente. O véu do engano está presente. O véu do limitar o poder de Deus está presente. O véu de colocar Deus na caixinha está presente. E o povo de Israel não consegue ver Jesus, não consegue ver a revelação, porque Moisés impediu a manifestação dessa revelação. Aí eu tremi. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, eu sou líder. Eu posso colocar véu. E como liderada eu posso receber véu. Senhor, não me deixa receber véu, porque eu não quero nem colocar, nem receber. Eu já saí de um véu há muito tempo, e eu não quero mais outro, nem mais outro, nem mais outro. Senhor, eu quero a tua luz, com o rosto descoberto.
como no espelho, contemplando a glória do Senhor. Irmãos em Cristo, nós fomos ensinados de um jeitinho, e porque fomos ensinados de um jeitinho, nós não conseguimos ver do jeito de Deus, e nós precisamos ver do jeito de Deus. Há benefícios no sangue que brotou do corpo de Jesus no Getsemane. Eu posso invocar este sangue hoje. Eu posso aplicar hoje este sangue na minha vida. Eu posso aplicar hoje este sangue na sua vida. Eu posso aplicar hoje este sangue na igreja. Eu posso aplicar hoje este sangue na família. Eu posso me levantar contra toda forma de engano, aplicando este sangue de Jesus. E o poder deste sangue detona com todo o engano. Amados, quanto engano tem se levantado para nos destruir. Mesmo nós, crentes e cheios do Espírito, nós somos enganados. Nós somos enganados. Satanás continua sendo enganador. E ele pode nos enganar com coisas espirituais. Ele pode nos cercar e nos enganar, achando que estamos com a glória, enquanto a glória já foi embora há muito tempo. Achamos que estamos com a unção, quando a unção não está mais na nossa vida. Achando que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos em desobediência, é engano. E este sangue tem que ser invocado, irmãos. Amém? Tem que ser aplicado hoje em mim e em você. Eu não quero engano na minha vida, mas eu tenho que aplicar este sangue. Eu digo, Jesus, ali no Getsemane, o teu suor se transformou em gotas de sangue, e tu quebraste a maldição do engano. Jesus, eu invoco o poder deste sangue na minha vida. Eu não aceito engano na minha mente, eu não aceito engano no meu ministério, eu não aceito engano nos meus sentimentos. Cão das trevas, você já foi vencido. Jesus já te venceu. O sangue está sobre mim e eu sou mais que vencedor. Amém, amados? Veja que este sangue do Getsemane tem uma aplicação específica, e nós temos que tomar posse dessa aplicação específica para vivermos na vitória do Senhor, para desfrutarmos de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós ali na cruz. Este sangue me impossibilita fazer a vontade de Deus. E veja, amados, quantos conflitos há na nossa vida para fazer a vontade de Deus. Que tristeza! Quantos conflitos para fazer a vontade de Deus. Não, amados, eu vou invocar este sangue. Agora, amados, veja a aplicação. Eu já vou pedir à pastora Rivana, a apóstola, que já suba. Por causa do sangue derramado por Jesus por meio do suor, o engano não tem direito sobre a tua vida. Amém? Diga, o engano não tem direito sobre a minha vida. Jesus derramou o seu sangue no Getsemane. O seu suor se transformou em gota de sangue. A terra foi molhada com este sangue. Jesus já venceu o engano. E eu não sou escravo do engano. O engano não tem direito sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre a minha casa,
sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre a minha célula, sobre a minha nação. Aleluia! Amém, amados? Não tem. Nós precisamos aplicar o sangue na PL 122. Como nós oramos errado, irmãos, muitas vezes, porque não temos o conhecimento total, mas quando a revelação chega, ninguém nos segura. Aleluia, aleluia. Outra coisa que você deve fazer hoje, você deve perdoar aquelas pessoas que enganaram a vocês, ou traíram, nas diferentes áreas da sua vida. Deus conhece o seu coração e conhece o meu coração. Então, quantas pessoas foram traídas e enganadas? E essas cadeias estão aí. Perdoe, para que você seja liberto hoje, em nome de Jesus. E aplique, amados, aplique hoje o sangue que Jesus derramou através do seu suor, aí no Getsemane, e quebre hoje a maldição do engano. Quebre hoje, tudo pelo sangue. O engano não terá domínio sobre a sua vida, porque Jesus já quebrou. Fique de pé, porque a apóstola vai comandar agora. Você vai aplicar esse sangue. Nós vamos aplicar este sangue. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diga, hoje é dia de libertação. Hoje é dia de quebrar cadeias. Diga, eu não sairei daqui levando nenhuma prisão no meu coração. Diga, hoje chegou reforço para a minha vida. O sangue de Jesus me lava, quebra as cadeias de todas as prisões que o inimigo colocou sobre mim. Todo o engano que Satanás trouxe na minha vida, e que com este engano ele me feriu, porque eu saí da vontade de Deus. Eu quebrei princípios por causa do engano, justifiquei pecado na minha vida, me rebelei contra as ordens do Senhor, porque eu justifiquei a minha razão e não quis sofrer para aprender a obedecer. Eu tenho desistido de sofrer pela causa justa, de me dobrar, de me submeter ao senhorio de Cristo, para perdoar, para amar, para ter compaixão, para abrir meu coração para uma hora profética, apostólica, na minha vida, na vida da minha família. Nesta noite, eu quebro, em nome de Jesus, todas as justificativas que eu criei para não obedecer. Eu quebro hoje toda ligação que Satanás fez no meu coração com o meu passado. Eu quebro hoje, na autoridade do nome de Jesus. Não aceito nenhuma resistência. Eu desfaço todo o conselho das trevas, porque o Senhor Jesus já derramou o seu sangue. E eu quero aprender a ouvir, a me submeter, a compreender a hora de Deus. Eu quero sair de toda letargia, de toda oração contrária, de toda decisão errada, de toda conversa paralela que eu criei para me proteger, para não aceitar
que chegou a hora da minha libertação. E eu não quero que ninguém fique preso por causa da minha vida. Por isso eu hoje desfaço todo este conselho maligno. Hoje eu me aproprio do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Eu não ficarei com nenhuma pendência, porque Jesus derramou seu sangue, e eu não ficarei preso em nada, eu me submeto ao sangue de Jesus, me lavo, eu abro meu coração para entrar neste novo tempo, para alinhar a minha vida com a vontade soberana de Yahvé. Eu não ficarei de fora. O Senhor prometeu, e eu creio que a minha vida será tomada para um grande mover do Espírito. Não tenho nada por precioso. Eu quero conhecer a Yahvé. Eu quero receber o amor do Pai. Eu quero receber o sangue do Filho. Eu quero obedecer ao Espírito Santo. Eu sou um crente, lavado e remido. Eu não sou qualquer pessoa. Eu não aceito ser um religioso. Eu não aceito levar Jesus outra vez à cruz. Eu não vou resistir, porque eu ouvi a voz do Senhor. E hoje eu abro o meu coração. Eu passo o sangue de Jesus na minha vida, na minha mente, no meu coração, em todo o meu corpo. Eu passo o sangue de Jesus em toda a minha maneira de viver. Eu faço separação agora entre Satanás e seu engano com o sangue de Jesus. Na labachantianda labahandra nascinda labachantarianda labahaia. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. É um novo tempo para a minha vida. Todo engano caia por terra agora. Todo engano caia por terra agora. Eu rejeito o espírito religioso. Eu rejeito toda obra de engano. Eu rejeito todo véu. Na labaxianda aramarraia, diga eu aceito agora o mover do Espírito Santo para a minha vida. Eu aceito as mudanças que o Espírito Santo decidiu que eu teria na minha vida. Eu aceito o rumo que Ele decidiu dar à minha família. Eu aceito as decisões de Yahvé. Eu aceito que a minha vida pertence a Jesus. Eu tenho um Senhor e dono. Eu não vou aceitar que eu coloque véu nas pessoas que Deus tem me confiado, nas células, nos grupos de 12, nos grupos de liderança, que é delegada pelas autoridades da igreja. Eu rejeito colocar véu na vida daqueles que Deus tem me confiado. Eu abro o meu coração. Todo engano caia por terra hoje. Tudo que tiver oculto e escondido no meu coração, eu chamo o sangue de Jesus. Eu neutralizo com este sangue toda conversa paralela que Satanás trouxe contra a visão, contra a colheita, contra a hora de Deus na terra. Eu quebro agora toda ligação de dúvida e abro o meu coração, porque Jesus me chamou para entrar no novo nível de conhecimento da sua glória, do seu perdão, da sua majestade. E esse sangue me garante a vitória para eu crescer de degrau em degrau até atingir a estatura de varão perfeito. Eu não ficarei estacionado.
Eu vou subir para um novo nível. Caia por terra toda ignorância. Eu recebo o sangue de Jesus. Eu recebo esse sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Jesus pelo sangue. Glória a Jesus pelo sangue. Glória a Jesus pelo sangue. Louvado seja Deus. Aleluia. Vocês, creio que cada um percebeu como esse discipulado tem sido importante. Quando a pastora Raquel começou a falar os primeiros versículos, eu disse: Senhor, toda a igreja está com cada versículo desse no coração. Estamos preparados realmente para ir para outro nível. As libertações vão acontecer num nível que nós não imaginamos. São níveis que nós não conhecemos, mas nós vamos conhecer. Diga: eu estou me tornando forte. Diga no nome de Yahvé, eu vou fazer proezas. Aleluia. Diga: esse é o tempo que Deus escolheu para mim. Diga: não ficarei preso a nenhuma ferida de Satanás. Diga: nenhuma ferida. Diga: eu não aceito nenhuma ferida de Satanás na minha vida. Amém? Porque Satanás, pela desobediência, ele faz feridas para impedir o nosso crescimento. Esse é um tempo de fechar as feridas. Esse é um tempo da glória entrar no nosso coração. Esse é um tempo de valorizar o sacrifício. Chegou a hora da colheita. Diga para a pessoa que está do seu lado: chegou a hora da colheita, meu irmão. Diga: aceite isso. Diga: aceite. Diga: obedeça ao Senhor. Você vai ser mais do que vencedor cada dia. Diga para o seu irmão: chegou a hora da sua bênção. Diga: a bênção ela só acontece quando nós obedecemos. Aleluia, glória a Jesus. Levante a sua mão para o Pai e adore a Jesus. Adore. Queridos, eu digo para você: não perca amanhã. Faça qualquer sacrifício. Venha um reforço para nós. Nós estamos orando há 5 meses, não é? 5 que vai fazer dia 6. 5 meses, não é isso? 5 meses de oração no matutino. Queridos, hoje Deus falou tremendamente no matutino, tremendamente. Depois nós vamos ler a palavra que Deus falou hoje. Sabe o que ele disse? Eu quero minhas pérolas. Onde estão minhas pérolas? O Senhor, Ele trouxe um entendimento que a pérola é formada através de uma descarga. São descargas feitas em profundidade dentro das ostras. E quanto mais profundo estiver uma ostra, mais essas descargas de perfeição são produzidas dentro dela. Tem todo tipo de pérola. E o Senhor disse que estava procurando aquelas profundas que Ele projetou nas profundezas do seu coração. E eu entendi esse estudo do sangue. Nós vamos passar nesse final de semana para um outro nível. Olhe, você traga. Sabe como é que é aquela coisa quando você diz: Deus vai falar? Traga tudo que pertence a você para ouvir. Porque, queridos, eu lhe digo, se nós ouvirmos o Espírito nos chamando, você não vai ter do que reclamar amanhã, nem no próximo ano. Deus projetou um crescimento para essa igreja, uma vingança contra Satanás. Essa base é apostólica. Satanás odeia, mas é daqui que vai sair muitos mísseis e muitas palavras.
E é você que Deus escolheu para estar nessa hora. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, é você mesmo. Aleluia. É você mesmo. Porque você pode estar dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem sim. Jesus derramou o sangue dele pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Deus pode tomar a sua vida para fazer grandes coisas. Eu estou entendendo. Tremenda provisão. Tremenda provisão. Amanhã nós vamos continuar. Nós vamos absorvendo cada passo. Porque quando a apóstola Raquel sair daqui, nós vamos continuar a coisa crescendo, detonando. E isso vai crescer numa dimensão muito profunda. Porque chegou a hora da colheita da Insegec. E agindo Yahvé, ninguém vai impedir. Não adianta, Satanás. Não adianta. Nós estamos entendendo as palavras proféticas. E esse sangue vai trazer. Você vai para casa, chamando esse sangue, pedindo para esse sangue lavar todo o engano do coração, porque nós ficamos paralisados pelo engano. Mas hoje Jesus vai trabalhar no seu coração. Esse sangue está sobre sua vida. Amém? Nós vamos estar aqui amanhã, de noite e terça-feira. E talvez até se der, a gente troca o horário da terça de tarde para terça de noite, que é para mais gente receber essa porção. Amém? Fazemos qualquer negócio, contanto que você não perca o que o Espírito está falando à igreja para essa hora. Amém? Diga para o seu irmão, não viva só pelo que você come, nem pelo que você bebe. Amém? Não vá dizer, eu não vou amanhã porque tem um almoço. Você promove um almoço assim rápido. Use, peça a sabedoria do Senhor. E esteja aqui, porque eu estou lhe dizendo como profeta de Deus. Nós vamos sair para outra dimensão. Amém? Levante sua mão para o Pai e adore ao Pai. Nós te adoramos, Yahvé, na beleza da tua santidade. Te adoramos, teu nome é maravilhoso, teu nome é excelso, teu nome é santo, não há Deus como tu, Yahvé. Nós aceitamos a tua intervenção na vida da nossa família. Sua família vai ser tomada pela mão do Senhor. Emachantarianda labahara nascinda labahai. Deus vai fazer grandes coisas. Pai de toda glória, nós te agradecemos por Jesus. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Fora de ti não há outro Deus. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Encha-se toda a terra da tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és perfeito. Nós adoramos a tua presença. Nós te agradecemos pelo sangue de Jesus, pelo sangue que nos lava, que nos purifica. Nós invocamos este sangue, invocamos essa presença, invocamos, chamamos. Vem Espírito, vem sobre as famílias da Insegec. Vem Espírito, chegou a hora da tua intervenção, chegou a hora da vingança contra os nossos inimigos. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma poderosa nação, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício. Aleluia, aleluia. Te agradecemos, ó Pai, te louvamos, que essa presença pode levar cada um dos teus filhos, cada um possa dormir hoje e ter sonhos de Deus no coração. Aleluia, aleluia. Andarabachantarianda labachantarabalabahá. Andaranalamashantarabarabarabarabarabahá. Aleluia, rebarabachantarianda labarabarabarabarabahandra nessinda labaz. Levante suas mãos e adore a Jesus. Adore a Jesus, Ele merece. Ele merece.
Urema Xantara Barabarabarabarras. Anda lá barras. Sangue. Aleluia. Anda lá Xantara Barabarabarabarras. Oh, que tu anda Xantara Barabarabarabarras. Além do sangue, nada além do sangue, receba no seu coração, receba sobre você esse impacto do sangue de Jesus. Receba. Darabanamachanda labarras. Este sangue lavado, mais alto que a neve eu sou. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ora labachantarianda labarras. Ele tomou os Obrigado, Yahvé, por Jesus. E as nossas dores. Ora bachantarabarabachantarabalabahas. Nós o Tu és o amado do nosso coração. Querido de Deus e oprimido. Tu és amado, Mas ele amado.